A palavra de Deus vai dizer assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém. Então, querido, talvez aí você tenha derramado algumas lágrimas durante o musical. E assim é o Natal. Natal é um tempo que nos emociona, com exceção daqueles corações mais duros, né? Sempre existem, mas de alguma forma a gente se emociona nessa época. Seja assistindo um filme em casa, ou uma cantata na igreja, recebendo um presente especial, reencontrando um amigo, seja simplesmente relembrando tempos passados que foram importantes para a sua vida, para a sua história, independentemente de você ser cristão ou não. A gente se emociona, a gente se alegra, a gente fica arrepiado, a gente chora. Acontece que essa sensação passa. Quando, na cena ali do primeiro Natal, a gente vê os anjos indo no campo e anunciando aos pastores que o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, tinha nascido. E eles assistem simplesmente os anjos louvando ao Senhor. Cantando o verso que ficou famosíssimo, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. E nós aqui acabamos de participar de uma experiência muito semelhante à dos anjos. Assistindo pessoas louvando ao Senhor. Algo incrível, emocionante, maravilhoso, sensacional. Só que naquele dia, os anjos foram embora. Assim como aqui, chega uma hora que a cantata acaba. Daqui a pouco o culto acaba. E os desafios da vida se impõem. Os boletos chegam. Os problemas de família, as doenças, as dificuldades. Depois desse momento de alegria, de êxtase, a gente volta para casa e já no caminho, algumas preocupações vão preenchendo a nossa alma. Ansiedades, preocupações. E a depender do tamanho da sua crise, o clima de Natal só aumenta a sua tristeza. Às vezes parece que está todo mundo alegre e só você está triste. Parece que a vida de todo mundo está boa e só lá na sua casa que existem problemas. Parece que o Natal de todo mundo é incrível, menos o seu. Então deixa eu dizer duas coisas para você. Em primeiro lugar, as aparências enganam. Os jantares, as roupas novas, as fotos no Instagram não mudam a realidade do mundo, nem a vida das pessoas. O mundo continua tendo violência. Pessoas continuam sendo destruídas pelas drogas. Há gente passando fome.
há casamentos sendo destruídos, há abuso sexual, há crianças e adolescentes completamente perdidos na vida, há famílias desajustadas. Continua existindo solidão, depressão, sofrimento, dor e morte. No primeiro Natal, enquanto Maria e José se alegravam e se emocionavam com o nascimento do Filho de Deus, muitas mães em Belém choravam, desesperadas, porque seus filhos tinham sido mortos pelo ditador Herodes. Então as aparências enganam. E essa reflexão nos convida à sinceridade. Pare de fingir. Pare de fingir que está tudo bem. Seja honesto. Reconheça como você está realmente diante de Deus. Para além das emoções desse momento, quais são as questões que você tem carregado dentro da alma? Quais são as dores, os problemas, as angústias, os pecados que você traz dentro de você, mas você finge para os outros que não existem, mas elas estão aí. Você sabe que elas existem. Segundo lugar, a boa notícia do Evangelho é que Deus tem algo permanente e transformador para as nossas vidas. Então, primeiro, as aparências enganam, e a gente precisa ser honesto e entender que Deus vê o seu coração, a sua alma, a sua vida para além das aparências. E em segundo lugar, a gente percebe que o Evangelho revelado no Natal, ele nos traz solução também para uma realidade que está para além das aparências. É algo que não termina aqui, é algo que não encerra quando a música acaba, os anjos vão embora. É algo que atravessa o mês de dezembro e te acompanha todos os meses do ano. É algo que pode transformar a sua vida. É disso que trata o Natal. Natal revelado na palavra de Deus é o que podemos observar nesse texto. Veja, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo mostra para a gente que o Natal trata de um acontecimento na história, não um acontecimento qualquer. O Evangelho não é apenas dizer que Jesus nasceu. É muito mais do que um nascimento emocionante. O Evangelho é entender que esse que nasceu é o Filho de Deus. E é isso que faz toda a diferença. Quem é que nasceu naquele dia? E ele nasceu por quê? Porque foi enviado pelo Pai. Não foi um acaso, não foi uma coincidência. Foi algo planejado. Na hora certa, o texto diz, na plenitude do tempo, no momento que Deus planejou. O Filho de Deus não veio passear. Então não dá para você entender o Natal, meu querido irmão, minha querida irmã, se você apenas olhar para Maria, olhar para a manjedoura, olhar para o bebê. Nunca iremos captar o verdadeiro sentido do Natal, se não olharmos além da manjedoura. Então, na toada desse Natal que emociona, tem muita gente que vê Maria, que vê José, que vê os anjos, vê os pastores, os magos vindo do Oriente, a estrela no céu, a manjedoura, o bebê. Mas só é Natal quando você vê Deus. Muita gente ouve as músicas de Natal, você pode ter uma playlist inteira de músicas natalinas. Mas poucos são os que ouvem a voz de Deus. Quem estava naquela manjedoura era o Filho de Deus, enviado pelo próprio Deus, com um propósito, uma missão. E esse propósito está aí no versículo 5. Ele foi enviado pelo Pai para nos libertar e nos proporcionar a adoção de filhos.
Era necessário que ele viesse nos libertar. Ora, se ele veio nos libertar é porque precisávamos de libertação. Libertação espiritual. É aquela história, você se sente livre. Você supostamente faz o que você quer, você vai para onde você quer. Então, não existe uma prisão física. Mas existe, dentro do seu coração, entranhado na sua alma, uma prisão espiritual. O nome dela é pecado, que te impede de ter verdadeira comunhão com o Criador. E o que quebra essa prisão é o sangue de Jesus derramado na cruz, que chega na sua vida quando você coloca a sua fé, sua confiança de forma sincera nele. O próprio Jesus disse, ele veio para nos trazer liberdade. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que o Natal nos oferece. Recebemos um libertador, recebemos libertação de uma religiosidade que tenta a todo custo agradar a divindade. Libertação do medo da morte, porque cremos naquele que ressuscitou. Libertação do medo do inferno. Libertação de uma existência espiritualmente vazia e sem significado. Libertação de pensamentos e atitudes que oprimem. Libertação de pensamentos, ideologias, mentalidades que nos enganam. Quem nasceu no Natal foi o libertador. Em segundo lugar, vemos que quem nasce no Natal é aquele que nos proporciona a possibilidade de sermos filhos de Deus. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo te dar a condição de ser filho do Pai. Veja, aqui é interessante porque existem muitos mal-entendidos quando a gente fala de filho de Deus. A nossa cultura, o senso comum vai dizer que todo mundo é filho de Deus. Ocorre que essa não é a visão bíblica. Jesus veio nos proporcionar a oportunidade de sermos filhos, porque naturalmente não somos filhos. Ser filho de Deus não é uma condição natural. Somos todos criação de Deus, mas só é filho quem está em estreita relação com o Senhor. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, vai dizer que ele veio para nos dar o poder de nos tornar filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, filho de Deus tem a ver com posição e relacionamento, tá? Vamos trabalhar essa questão, posição e relacionamento. Quando você crê em Jesus, quando você o confessa de forma sincera, isso muda a sua posição diante de Deus. Posição. Antes, você era uma criatura em uma posição de rebelião contra o Criador. Sem Cristo, rebelião. Com Cristo, você é reconciliado, você passa a posição do perdão. Passa das trevas para a luz, se torna cidadão do reino. Então a Bíblia vai dizer que você passa a estar em Cristo, inserido em Cristo. Esse final de ano você pode não mudar de casa, você pode não viajar, muita coisa pode permanecer igual na sua vida. Mas a sua posição diante de Deus pode mudar. Não tem a ver com o limite do seu cartão de crédito. Tem a ver com a sua identidade diante de Deus. Quem você é diante dele. E quando ele olha para você, quem é que ele vê? Quando ele olha do céu, quem é que ele vê?
Imagine. Do céu, Deus te olhando nesse exato momento. O que é que Ele vê? O que é que Ele enxerga no seu coração, na sua mente? Alguém cheio de preocupações, alguém distraído. Alguém que se sente superior aos outros porque comprou umas coisas novas. Alguém que se sente inferior aos outros porque talvez não comprou o que queria. Como é que você está nesse momento? Quando Deus olha para você, o que Ele vê? Deus enviou o seu Filho para nos tornar filhos, porque até então não éramos filhos. Nos tornamos filhos de Deus em Jesus. Somente Cristo nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Isso nos leva ao aspecto do relacionamento. Eu acho que ajuda bem a gente pensar na relação humana entre filhos e pais, para a gente pensar nessa relação com Deus. Veja só. Primeiro passo da relação humana é se eu reconheço a criança como filho. É algo que a gente vê por aí. Quantos são os pais, especialmente os homens, mas também acontece com algumas mães. Pais que simplesmente desprezam seus filhos. Como dizia uma amiga, o maior pai de todos é o pontinho, pontinho, pontinho. Aquele nome que aparece na sua identidade no lugar do pai. Quantos de nós temos essa experiência na nossa caminhada? Então, quando a gente diz que Deus veio nos adotar como filhos, é justamente o fato de Deus escolher você, sabendo quem você é, conhecendo a sua história, e Ele diz, eu quero essa pessoa. Quando a gente tem a experiência de adotar uma criança, você pode até ter algumas poucas informações sobre o passado dessa criança, mas nunca você vai ter a perspectiva do futuro dessa criança. E um pai e uma mãe pode saber como será o seu filho quando crescer. Deus sabe quem você é. Deus sabe dos seus segredos, inclusive aqueles que você não conta para ninguém. E ainda assim Ele te escolheu. Ele falou, eu quero que você seja meu filho. Deus envia Cristo, então, para te dar essa possibilidade, para que você que não é filho, possa se tornar filho. A fé em Jesus nos faz nascer espiritualmente. E aí, nesse esquema, o batismo funciona como a sua certidão de nascimento. O batismo não produz nascimento. O batismo te vincula ao corpo de Cristo. O batismo diz quem faz parte da igreja. O batismo é esse ato público, onde a gente reconhece quem nesse mundo faz parte da família de Deus. Agora, se eu tenho uma identidade com escrito lá o nome de uma mãe, de um pai, não necessariamente significa que eu tenho uma família, concorda? Quantos filhos não têm bons relacionamentos com seus pais? E aí a gente poderia perguntar, mas o que afinal de contas seria um bom relacionamento entre filho e pai? Várias coisas. Vou destacar aqui 2 aspectos. 2 grandes aspectos. Amizade e obediência. Ou, se você preferir, amor e respeito. Ou seja, por um lado, um bom relacionamento entre filho e pai, entre filho e mãe, é você poder ter
liberdade de conversar com seus pais, sentir prazer na presença deles, rir com eles, sentir afeto por eles, ter prazer em dividir momentos com eles, alegria em ajudá-los. Por outro lado, há um respeito, há uma disposição de obedecer, de colocar em prática os princípios que eles te ensinaram. Agora a gente pega isso e aplica a Deus. Ser filho de Deus significa que você passa a ter um relacionamento especial com Deus. E aí talvez você comece a perceber que você possa até gostar dessa expressão. Você até pode gostar desse negócio de ser chamado filho de Deus. Mas será que essas características descrevem o seu relacionamento com o Criador? A palavra de Deus vai dizer que esse relacionamento é marcado pelo privilégio de chamarmos Deus de Pai. Seja lá como está a sua vida, seja lá como você vai atravessar esse Natal, seja lá como está o seu coração, através de Cristo você pode dizer, olhar para o céu e dizer, Pai. E a Bíblia diz que Deus não se envergonha de nos chamar de filhos. Ele sabe quem você é, mas Ele não se envergonha de você. Ao contrário, como disse Jesus, muito mais do que os pais terrenos, Deus tem prazer em nos abençoar, prazer em cuidar da gente. Afinal, não esqueça que de todos os presentes que você pode receber, nenhum deles é maior do que o presente que Deus te deu, porque Deus deu o Filho dele pela sua vida, para que hoje você seja filho e hoje você tenha a vida eterna. Então nosso relacionamento com Deus como filhos é marcado pela presença do Espírito Santo. Paulo vai dizer para a gente que Deus envia ao nosso coração o Espírito do seu Filho. A presença do Espírito é a marca desses que nasceram de novo. É o selo da graça. Aquele que nasce de novo pela fé em Jesus. Recebe do céu o Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo na sua vida garante que você seja visto como propriedade exclusiva de Deus. E essa obra do Espírito em nós é importante porque ela nos ajuda tanto no aspecto do relacionamento de Deus com o Pai, quanto no aspecto da obediência. Ora, o presente de Deus para você foi Cristo. O que Deus espera em troca? Deus espera receber de volta uma vida disposta a obedecê-lo, amá-lo, servi-lo. Eu pergunto para você, de tudo que você planeja fazer nesses próximos dias, quais dessas ações são motivadas, note bem, motivadas pelo desejo de obedecer a Deus? Você tem planos, vários planos. Quais desses planos são motivados pelo desejo de agradar e obedecer o Senhor? O Espírito Santo nos impulsiona, nos constrange a uma vida de obediência. Então, ser filho de Deus, irmãos, tem a ver com a gente ter relacionamento com Deus, um relacionamento diferenciado, não apenas ser criação dEle, mas ter comunhão com Ele, trazer o nome dEle sobre a nossa vida, ser reconhecido como filho e poder clamar a Ele como Pai. Ser filho de Deus significa uma disposição, um interesse de estar na presença dEle, prazer de estar na presença dEle, de servi-lo e de obedecê-lo.
Em terceiro lugar, ser filho de Deus tem um aspecto de herança. Aqueles que são legalmente filhos herdam naturalmente os bens dos seus pais. No sistema do nosso mundo, esse reconhecimento às vezes tem que passar por exames de DNA, por exemplo. No sistema do reino de Deus, a paternidade depende da veracidade da conversão do seu coração, da sinceridade da sua fé, do seu prazer de estar na presença de Deus, do seu temor e desejo de obedecê-lo, que é impulsionado pela presença do Espírito. E os que são realmente filhos têm uma grande herança reservada. Qual é a herança que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã? Simplesmente tudo. Lá no capítulo 8 de Romanos, Paulo vai dizer o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com Cristo, gratuitamente, todas as coisas? Deus em Cristo nos promete o universo inteiro, novos céus e nova terra. Então, se você está em Cristo, você pode encher o coração de esperança, porque você não tem a menor ideia, você não faz ideia do que Deus tem preparado para a sua vida. Se você comprar ou ganhar muito nesse Natal, não se iluda. Não se iluda, porque Deus não olha para você com base no que você veste, nem com base naquilo que tem na sua casa. Não se iluda, porque os presentes de Deus, ou os presentes desse mundo, não se comparam ao que Deus tem para você em Cristo Jesus. Mas também, se você não ganhar nada, não comprar nada, não se entristeça, você é amado por Deus, você tem acesso ao trono da graça do Senhor, o Espírito Santo habita na sua vida, você é cidadão do reino, herdeiro de todas as promessas do Senhor. Um dia, a terra inteira será sua. Então, para a gente fechar, eu queria convidar você a orar nesse momento. A pergunta é muito simples: se você já é filho, se você ainda não é filho. Se você é até então apenas uma criatura existindo diante de Deus, vivendo a sua vida. Ou você de fato tem um relacionamento com o Criador, tem prazer de estar com Ele, tem prazer de falar com Ele, tem o prazer de obedecê-lo. Você é filho ou não é filho? Não se trata de como você se sente, se trata do que é a realidade da sua vida diante da palavra de Deus. Um filho pode não se sentir filho. Quando Deus olha para você nesse momento, o que Ele vê? Feche seus olhos, fale com o Senhor. Porque se você chegou aqui sem ter essa certeza no coração, hoje isso pode mudar. Se você chegou aqui sem ter essa convicção diante do Senhor, hoje a sua vida pode sair diferente. E se você chegou aqui, talvez você de fato seja filho, mas seja um filho que não esteja vivendo
a realidade da comunhão com o Criador. Fale com o Senhor. Deus amado, só existe Natal, Senhor, porque o Senhor desejou que nós fôssemos filhos. Só existe Natal, porque no céu o Senhor estabeleceu um grande projeto de adoção. Só existe Natal, porque o Senhor enviou o Teu Filho ao mundo para que nós hoje pudéssemos ter a possibilidade de sermos filhos. Mas infelizmente, Senhor, nem todos têm essa experiência, nem todos desfrutam já dessa comunhão, dessa alegria, desse privilégio. Por isso, nessa hora, ó Pai, nós suplicamos que o Espírito do Teu Filho, o Espírito Santo, possa, Senhor, trabalhar nos corações, para que nessa noite, aqueles que aqui chegaram e que antes não eram filhos, possam de fato experimentar do céu um novo nascimento, um nascer de novo, e que possam assim, Senhor, serem selados com o Teu Espírito Santo, como propriedade exclusiva do Senhor, e terem uma nova posição diante do Senhor, para que o Senhor os olhe, Senhor, como parte da sua família, como filhos do Senhor, para que eles tenham um novo relacionamento com o Senhor, para que não lidem com o Senhor como estranhos, mas tenham um prazer de estar na Tua presença, o prazer da comunhão, o prazer do andar junto, o prazer de ouvir a Tua voz, a disposição de Te obedecer, para que possam, Senhor, ter a esperança de uma herança eterna, de uma herança que não termina nessa vida, de uma herança que o dinheiro não pode comprar, de uma herança, Senhor, que é para além desse mundo. Deus amado, que nessa noite, aqueles, ó Deus, que abalados pelos problemas da vida, Senhor, perderam a alegria, Senhor, da filiação, perderam, Senhor, a alegria da comunhão, perderam a alegria, Senhor, do relacionamento contigo como Pai, perderam a visão desse privilégio, ó Senhor, tão grande, que o Teu Espírito Santo restaure corações, renova no nosso coração, Senhor, essa alegria, porque não há prazer maior, porque não há honra maior. O Senhor sabe exatamente do nosso coração e da realidade da nossa vida, e ainda assim o Senhor nos amou, e nos desejou, e nos escolheu, e pagou o preço da vida do Seu Filho, para que nós tivéssemos uma vida com o Senhor. Que amor é esse, Senhor? Pai amado, faz o milagre, Senhor, da regeneração, para que aqueles que aqui chegaram sem ser filhos experimentem, Senhor, algo novo, sobrenatural nessa noite. Que aqueles, ó Pai, que já são filhos, tenham no coração renovado o prazer, o privilégio, o entendimento do que é viver como filhos, ó Deus. E que nesse Natal, Senhor, a despeito das narrativas da cultura, a despeito, Senhor, das ilusões, ó Pai dos olhos, que o mundo nos proporciona, que os nossos olhos possam estar na manjedoura, e que possamos, ó Pai, sorrir, se emocionar, se alegrar e adorar Jesus, porque o Senhor nos amou e enviou o Seu Filho por nós. Em nome do Teu Filho, em nome do Messias, em nome daquele que nasceu, que morreu, que ressuscitou, que está vivo e reina para sempre, em nome de Jesus, nós oramos. Amém.